Lembrando, irmãos, que as versões da Bíblia, entenda que a Bíblia ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, né? Algumas peças em aramaico, principalmente os profetas. E o Novo Testamento foi totalmente escrito em grego, o grego clássico, que era o grego koiné. O único grego que foi diferente foi o grego de João na ilha de Patmos e o grego que o apóstolo Paulo usou, que é tanto que até hoje o apóstolo Paulo é tido como um dos maiores escritores, né, do mundo grego, pela sua escrita e pela forma que era a sua escrita. E nem todos os textos foram escritos à mão por Paulo. Naquela época existiam os amanuenses, né, que escreviam usando, às vezes, em pergaminho ou em papiro, mas era muito complicada a escrita. E olha só que naquela época, para escrever em pergaminho era como se fosse um curso hoje, porque ou era queimando, ou era com uma tinta feita à base de algumas ervas e até mesmo do sangue, né, de ovelhas, fazia aquela mistura e fazia a tinta para estar ou queimando ou escrevendo ali no pergaminho ou no papiro. E o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, as cartas que ele escreveu da prisão, quando ele escreve a próprio punho, você vai ver ele falando: eu, Paulo, a próprio punho vos escrevo. E às vezes ele cita o amanuense que está com ele. Amém? Aí o que é que acontece? Existiu já bem na época, no período onde o Antigo Testamento foi primeiramente, né, ele foi transliterado para o grego, né, e ficou a cargo na época do Vaticano, que foi um momento chamado da Septuaginta, que eram os 72 sacerdotes que passaram na transferência, né, do idioma hebraico e aramaico para o grego. Nesse período, para vocês terem uma ideia, o grande respeito que a gente tem que ter pela palavra de Deus, que todas as vezes que um sacerdote ia transcrever e ele, por exemplo, chegava no nome Tel ou Deus, ele tomava um banho e ele trocava a sua caneta antes de escrever esse nome por ser tão importante. Então eu não aceito um cristão, um crente, escrever o nome de Deus com D minúsculo, né? Vamos ter cuidado. Naquela época era assim. Aí depois houve as versões bíblicas, né? Depois que começaram, depois de 312, aonde foram selecionados os pais da igreja no concílio de Nicéia, quando em Constantinopla, Constantino institui o cristianismo como religião de Estado. Quando isso acontece, nesse momento, os pais da igreja, João Cresóstomo, Orígenes, o próprio bispo de Cartago e os demais, Agostinho, que já veio depois, né, porém fez parte desse grupo, começaram a selecionar o cânon bíblico. O cânon quer dizer vara de medir, selecionando quais eram os livros que ia fazer parte da Bíblia. E aí veio as traduções, em primeiro lugar, para os idiomas locais, que demoraram anos e anos. E aí uma versão muito conhecida foi a King James, que foi a versão escrita para o rei James, que foi a pedido dele, já depois da Revolução ali nos Estados Unidos, né? E depois veio as versões como a Reina Valera. Da Reina Valera se originou a do padre Almeida, né? João Ferreira de Almeida, e aí veio as versões João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, fiel. Dessas versões se originaram as necessidades, né, da NVI, que foi a nova versão internacional. Foi uma união em universidades que escolheram, né, transliterar a Bíblia para uma versão trazer a Bíblia para uma versão mais atual. E agora, por último, né, a Sociedade Bíblica Brasileira selecionou teólogos nacionais e internacionais, e pegaram também partes que já estavam sendo feitas em alguns locais fora, e aí então foi feita a versão NVT. Primeiro veio aquela NTHL, que é a nova versão na linguagem de hoje, só que não foi muito bem divulgada e tudo, como foi a NVT, a versão transformadora, que é uma versão bem interessante, né? Ela une e ela não foge muito do contexto. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção quando você for ler a Bíblia, e é possível que para a interpretação você faça uma hermenêutica literária. Você pega outras versões e faz uma hermenêutica. A hermenêutica literária, ela pega o original e pega o texto original. Porém, hoje já é possível você fazer usando, com base em 3 versões, uma versão mais atual, 2 outras versões, você consegue ter a origem do texto para fazer a interpretação de um versículo. Amém? Mas vamos falar daqui. Eu tô falando assim, irmãos, porque os sermões que eu vou pregar é tão pouco tempo que eu
Eu vendo o sermão do menino no YouTube, eu vejo 40 e tantos minutos. Aí eu vejo o meu 30 minutos, eu digo, rapaz, eu vou falar mais um pouquinho, né? Para ver se... Mas amém, irmãos, glória a Deus. Eu quero falar sobre esse texto. Esse texto, na verdade, vai ter como base daquilo que nós vamos falar, que o tema é quando Deus fala de outro jeito. Amém? Quando Deus fala de outro jeito, está em Lucas capítulo 19, versículo 11, que diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Olha que interessante esse texto, né? Aos professores de português aí, quem está estudando interpretação em português, preste atenção só. Ele diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Vamos lá. Aí Jesus faz o quê? Quando ele se aproxima de Jerusalém, ele conta-lhes uma parábola, ou seja, ele muda a forma pela qual ele estava falando. Por que ele faz isso? Ele explica no final. Porque o povo achava que o reino de Deus ia começar assim que Jesus entrasse e chegasse em Jerusalém. Amém? Senhor Deus, nós queremos que o Senhor abra o nosso entendimento através do Teu Espírito Santo, que venha falar ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Jesus, entendendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto, através dessa interpretação, e que encha o nosso coração da Tua palavra e da vontade de servir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu ainda vou terminar de escrever o livro que eu comecei, mas o primeiro capítulo falava sobre interpretação bíblica e sobre a importância de ler a Bíblia. E eu usei uma comparação que é a comparação de uma digestão. Quando você come, quando você vai comer, você passa pela a fase física, você vai mastigar, né? E a digestão não é só a mastigação e engolir. Existe um processo total, onde você vai mastigar, aquele alimento vai descendo, primeiro você vai sentir o cheiro, o seu olho vai ver, você vai sentir o cheiro. Tem alguma comida que você não come por causa do cheiro? Tem? Eu não consigo comer guando. Não consigo, o cheiro, eu não consigo chegar nem perto daquele cheiro de andu, né? Guando, como o pessoal chama. Não consigo nem sentir o cheiro. Quando eu passo perto de uma plantação, já me dá já embrulha já tudo. Eu não consigo comer, por exemplo, tem comida que eu olho assim e não me é... Eu olho uma cebola, pelo amor de Deus, não dá vontade de comer, gente. Cebola não dá vontade. Eu não consigo comer cebola. Não enche meus olhos cebola. Mas quando eu vejo uma picanha, né, Marco? Cortada, saindo sangue, aquela gordurinha me dá vontade de comer. Então o processo da alimentação, ele passa por alguns estágios. A gente vê, a gente sente o cheiro, aquilo nos chama a atenção, aí a gente começa o processo de ingestão. A gente vai ingerir aquele alimento, e aí vai passar, a língua vai fazer o seu fator ali de pegar e fazer a mistura, seus dentes vai fazer a mastigação, para ser agradável, né, ao processo de digestão, e aí depois vai para ruminação e demais processos que vão ser internos. Então, a palavra de Deus, nós precisamos sentir a vontade, olhar e sentir atraído, nós precisamos sentir a necessidade, e aí nós temos que ingerir. Eu me lembro muito bem, e eu fiz essa reflexão hoje de manhã. Eu ia pregar outra coisa, mas hoje de manhã eu fui despertado. Eu dormi ontem 2h pouco da manhã, pensando no que era que eu ia pregar hoje, né? Primeiro eu estava jogando videogame até mais ou menos meia-noite. Depois eu fiquei lá, meu Deus, já é meia-noite, eu não preparei nada. E eu fiquei ali preocupado, já faz desde o começo do ano. Essa é a primeira vez que eu estou pregando, né? Parece até que eu estou correndo. Brincadeira. Mas aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ministrar alguma coisa amanhã. E eu orava, disse, Senhor, eu entrei no quarto, ainda peguei o iPad, e fiquei olhando, vendo algumas coisas que eu já ministrei.
Só que eu fui despertado mais ou menos umas 8 horas da manhã e eu fui assistir um culto de um pastor que eu gosto muito. Eu não vou citar o nome, senão vocês vão se escandalizar aqui. E eu fiquei muito impactado com uma palavra que eu ouvi. Não foi esse pastor, foi um outro pastor ministrando, pastor Tiago Grulha. E ele fez uma reflexão bem rápida, foi coisa de 20 minutos, mas me fez pensar muito. Eu acho que você, assim como eu, que já tem algum tempo de fé, chega um processo na sua vida e um momento que aquela fome que você tinha pelo alimento espiritual, pela palavra de Deus, ela já não tem mais a mesma intensidade. Chega um momento onde você está faz tanto tempo que as coisas vão acontecendo na sua vida, que a palavra de Deus ela já não te chama mais tanta atenção. Você pode ser sincero com você mesmo. Existiam momentos na sua vida que ler a Bíblia era uma questão de sobrevivência. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Ler a Bíblia para mim tinha uma época que era uma questão de sobrevivência. E se eu não lesse a Bíblia naquele dia, era uma coisa que eu sentia necessidade, era algo de vida. E o tempo vai passando, nós vamos adquirindo um certo conhecimento, a gente vai adquirindo certas experiências, e com o passar do tempo, com a nossa própria, nós vamos enculturando, e aquilo vai ficando normal, vai ficando comum na nossa vida, e nós passamos a tratar com indiferença aquilo que não deveria, das coisas que não deveria ser tratada assim. Nós começamos a de tanto andar, de tanto nós já termos andado, de tanto nós termos esse conhecimento, parece que com o tempo, e eu me lembro bem de uma frase de um seminarista da minha época, ele falou, olhou para o pastor Zé Oscar e disse: pastor, eu quero ficar direto verdinho, porque eu vejo um monte de gente que o senhor disse que é madura caindo. É melhor ficar verdinho do que ficar maduro e cair do pé. Deixa eu verdinho mesmo. Até de ver dá, mas deixa eu ficar verdinho mesmo. Mas o amadurecimento, ele tem junto consigo mesmo, quando você amadurece, você passa a ter experiências sozinho. Entenda essa verdade que eu vou te falar. O amadurecimento te retira de relacionamentos e de ambientes que antes era necessário para seus nutrientes e para a sua vida. Entendeu? O amadurecimento. Quando Maísa, por exemplo, terminou agora o ensino médio, com certeza tirou uma boa nota no Enem, daqui a pouco está lá fazendo sua faculdade. Marina está ali, está fazendo medicina, já noivou. Vai casar, o amadurecimento vai fazer o quê? Quando ela casar, automaticamente ela sai da tutela da casa dos seus pais. Entenderam? Quando você começar a amadurecer, existem pessoas que não vão mais andar com você. Existem conselhos que você não vai receber mais. E da mesma forma, existem vontades que você vai ter que fazer força para vivê-las. Você vai ter que fazer força para acordar às 5 horas da manhã para orar. Você vai ter que colocar um despertador e lutar com você mesmo. Porque não tem mais a pessoa do seu lado para te acordar. No começo da nossa fé, o Espírito Santo de Deus nos desperta 3 da manhã. E a gente sabe, eu tenho que orar, e vai orar. Quando a gente é novo convertido, bate gente na porta, telefone liga, você abre o texto da Bíblia, fala com você, você liga a televisão, está tudo indicado, tem as placas de indicação. Quando você começa a amadurecer na fé, você começa a andar, você começa a aprender que Deus fala de outras formas. Amém? Várias pessoas seguiam Jesus, andavam com Jesus. E essas pessoas tinham intenções diferentes. Elas caminhavam com Jesus, mas várias pessoas tinham intenções de quê?
Aí ele é um rei, ele vem governar, ele é da linhagem de Davi, ele fez milagres, ele curou. Então ele vai chegar em Jerusalém, vai montar no cavalo branco, vai entrar detonando tudo, vai tomar o reino, vai ser rei, mata Herodes, mata Pilatos, mata tudo e vai assumir o rei. É ele, é esse aí, vamos seguir. Pessoas seguiam Jesus porque era cego e queria ver, queria curar, queria enxergar. Pessoas seguiam Jesus porque eram pobres e acreditavam que através do reino receberiam a riqueza, como hoje. Pessoas seguem Jesus, pessoas lotam igrejas em busca de bens materiais. Enquanto uns intencionam um relacionamento sincero com Deus, alguns apenas se aproveitam de pregações triunfalistas e querem seguir a Deus por conta ou fazendo alguma troca de uma vida melhor aqui na terra. E pessoas andavam assim do lado de Jesus. Pessoas se aproximavam de Jesus. E quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele resolve mudar o seu discurso. Porque ele, conhecendo os corações, sabia que precisava mudar o seu discurso para que naquele momento entendesse que ele entrava em Jerusalém para cumprir uma profecia, para ser humilhado. Porém muitos olhavam para Jesus e acreditavam que ele ia entrar em Jerusalém para ser exaltado. Amém? Só que nós, na caminhada com Jesus, nós precisamos também avaliar que nós somos ouvintes de Jesus. Nós estamos na caminhada de Jesus. Nós precisamos, em alguns momentos, fazer uma avaliação. Será se o que nós ouvimos, falamos e vivemos é coerente ao propósito de caminhar com Jesus? Preste atenção nisso que eu vou te perguntar mais uma vez. Será que o que você está ouvindo, falando e vivendo é coerente com o propósito de Jesus, de caminhar com Jesus? A igreja que você congrega, o que ela fala, o que os líderes falam, o que eles ouvem, o que eles vivem é coerente com a caminhada com Jesus? Mas eu quero que você avalie a si mesmo, porque muitos andavam com Jesus com pensamentos daquela época, que Jesus iria instalar o seu reinado imediato em Jerusalém, é o que o texto diz. Jesus muda o discurso, conta uma parábola, Jesus conta uma parábola, Jesus pega um jumento, Jesus chora, Jesus não entra no templo para enaltecer um comércio gigantesco da época, ele entra para quebrar, para dizer que aquilo ali não era esconderijo de ladrão, aquilo era casa de oração. Ele quebra um contexto porque ele tinha que cumprir uma profecia. Zacarias 9:9 está escrito: alegrem-se, ó povo de Sião, exultem, ó preciosa Jerusalém, vejam, o seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha só, Jesus chega perto de Jerusalém, e quando aqueles que esperavam que Jesus chegasse, montado num belo cavalo, apunhado uma espada na mão, é tanto que quando ele monta no jumentinho, presta atenção, muitos ainda colocaram, a Bíblia diz que muitos colocaram ainda mantos no chão para que o jumento passasse por cima. Muitos ovacionaram com folhas de palmeiras, e muitos jogaram, que até hoje tem igrejas que ainda comemoram, né, aquele Hosana, o que vem, a festa dos ramos, né, parece, que ainda é desse dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Só que antes de Jesus entrar, ele chora, ele diz assim: ó Jerusalém. E ele fala, e é interessante o choro de Jesus, é até profético, depois vocês leiam Lucas 9, quando Jesus ele chega e diz assim: como eu queria que você entendesse as profecias. E ele diz assim: você será sitiada, rodeada. Olha só que forte. Você será rodeada. É o que muitos guerrearão contra vocês, armarão armadilhas contra vocês. Eu estava lendo isso hoje e analisando como é forte isso.
Só que ele diz assim, só que vocês não entenderam e não conseguiram entender que Deus visitou vocês. E nós olhamos, e aqui a gente começa a analisar que essa caminhada nossa com Jesus, ela tem um propósito. E qual é o propósito dessa caminhada com Jesus? Preste atenção. Nós caminhamos com Jesus para nos tornar conhecidos. Eu caminho com Jesus para que Ele me conheça, para que eu conheça Ele. Isso é discipulado, isso é transferência de vida. É uma vivência dia a dia, e quanto mais Ele se aproxima de mim, mais Ele tem acesso às minhas áreas escuras, e Ele sendo a luz do mundo, Ele vai clarear lugares no meu ser, na minha alma, que antes eram escuros, Ele vai tornar claro. Ele vai em lugares onde quanto mais eu der acesso a Ele, mais Ele vai iluminar esses lugares. O processo da caminhada com Jesus é um processo transformador. O homem que anda com Jesus, ele é transformado. É impossível alguém andar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Pessoas podem andar com igrejas, pessoas podem andar com cargos, pessoas podem andar com nomenclaturas, mas se não andar com Jesus, não tem o caráter transformado. Porque quando Jesus anda conosco, em primeiro lugar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus anda conosco, pode até causar desconforto em algumas situações, mas traz em si um peso de alegria muito grande do nosso coração. Quando perdemos para ganhar, quando nós começamos a não querer tomar vantagem em tudo. Você conhece que alguém anda com Jesus quando ele consegue, através da sua humildade, olhar para a vida de uma forma tão humana e tão humanizada, que ele tem paz em falar, ele tem paz ao falar sobre qualquer área, seja financeira, seja casamento, seja política. Ele tem paz ao falar, porque ele é alguém que se parece tanto com Jesus, que ele não é aqui dessa terra, então nada para ele aqui, ele não está apegado a nada daqui. Então o propósito da caminhada com Jesus é deixar-nos parecidos com Jesus. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi porque disseram que eles pareciam com Cristo. É interessante, irmãos, que realmente nós precisamos fazer uma avaliação. Realmente nós precisamos avaliar: será que nós estamos parecidos com Cristo? Será se existem áreas da nossa vida que nós ainda precisamos dar acesso para Cristo, que Cristo penetre ali e transforme a nossa vida? É impossível um homem, é impossível um ser humano vivendo nessa cultura, é impossível que ele se torne alguém que não tenha nem pensamentos de falha. Porém, aquele que tem Jesus não como ídolo, eu até postei esses dias: Jesus não é meu ídolo, ele é meu hóspede. Eu escolhi que ele fosse meu hóspede. Um ídolo eu ovaciono que está lá fora, um hóspede está aqui dentro. Ele é bem-vindo todos os dias, todos os momentos da minha vida. E quando nós olhamos Jesus como um hóspede, nós damos a Ele licença para fazer o que quiser em nossa vida. Ele tem que ser o principal. Esse é o propósito da caminhada com Jesus. É porque o tempo aqui é tão curto, aqui nessa terra é tão curto. O curto espaço de tempo que passamos aqui, é nos dado uma oportunidade de deixar-nos ser transformados, para que reaja em nós a natureza de Cristo, para que nós venhamos alcançar a salvação. O segundo propósito é sermos uma bênção, é compartilhar tanto aquilo que é a verdade de Deus, que nos tornamos parecidos, e nós vamos entender o verdadeiro propósito de ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Jesus, ele entra no templo, e o que Jesus faz quando ele entra no templo?
Será se era uma bênção para aquele momento? Todas aquelas famílias que necessitavam daquele comércio local, mas aqueles que estavam compartilhando daquele ato, teriam benefícios apenas terreno. Jesus estava apontando para o céu, naquele local, e dizendo: aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar onde nossos pecados são perdoados, aqui é um lugar onde nós adoramos a Deus, o Deus único, verdadeiro, soberano. Então, ser uma bênção é exatamente apontar para o céu, é olhar tanto para nós como para o próximo, e os conselhos que nós damos apontamos para o céu. Nós não olhamos os benefícios da terra, nós olhamos os benefícios do céu. Quando você chega para seu amigo e diz: rapaz, para de beber, isso vai te levar a destruir teu casamento, tua vida financeira, tu não vai conseguir ser um bom pai, tu não vai conseguir ser uma boa pessoa. Se você é alguém que sai de casa na sexta-feira, sai para encher a cara, você sai para fazer o que não deve, você não vai ser um bom pai, não vai ser um bom esposo, não vai ser um bom profissional. Então vai pensar na vida, você está, através de um conselho como esse, você está apontando para o céu. Porque ele sendo um bom pai, ele sendo um bom esposo, ele está sendo uma bênção. Quando nós olhamos o que é ser uma bênção, o que realmente é aquele mandamento que Deus fala para Abraão lá em Gênesis 12: ser tu uma bênção. Aquilo que Deus estava falando para Abraão, isso é muito forte para nós hoje. Às vezes, irmãos, nós concordamos com muitas coisas que não deveríamos concordar. Às vezes a gente está numa roda de conversa e tem uma oportunidade, e às vezes nós deixamos sair da nossa boca palavras que amaldiçoam. Às vezes nós falamos palavras que amaldiçoam. Às vezes nós tratamos com a nossa voz, com a nossa boca, até mesmo dentro da nossa casa. Nós lançamos palavras. Palavras têm poder. Nós matamos pessoas com palavras. Nós desprezamos pessoas com palavras e com a ausência delas. Porque muitas pessoas precisavam ouvir de sua boca um eu te perdoo. Muitas pessoas precisavam ouvir da sua boca um eu te amo. Muitas pessoas precisavam ouvir da sua boca um eu estou aqui, pode contar comigo. Quando nós com a nossa boca desprezamos porque essas pessoas não fazem parte do nosso relacionamento, não fazem parte do nosso grupo, não nos interessa. Então eu não vou nesses ambientes, porque essas pessoas não são objetos, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Nós precisamos amar e ser uma bênção, abençoando com palavras, orando, dobrando o nosso joelho e orando por familiares nossos que nos maldisseram, que olharam para nós e disseram que nós não seríamos nada, que nós não vamos conseguir. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e dizer assim: eu te abençoo. Irmãos, isso é algo tão forte. As coisas começam a acontecer na nossa vida a partir do momento que nós não nos deixamos que as palavras que dizem contra nós, nós não deixamos aquilo descer para o nosso coração, e contra isso nós lançamos uma palavra de bênção. Tenta fazer isso. Quando alguém lançar contra você uma palavra negativa, lança uma palavra de bênção. Abençoa, mostra que você é diferente. Você vai ver o quanto isso vai repercutir para o seu próprio bem, para o bem da sua própria família. Isso é ser uma bênção. Tem alguém que você não fala há não sei quanto tempo, por alguma situação, até familiar, vai lá, dá um abraço, ser uma bênção. Quebra essa barreira, quebra esse espaço, essa lacuna, esse lugar que está escuro, esse lugar que não está deixando você prosperar. Vai lá, perdoa, pega o telefone e liga. Eu me lembro um dia, lá em Olho d'Água das Flores, eu ministrando uma palavra, e eu falei isso, Deus me usou para falar isso. E enquanto eu pregava aquela palavra, um jovem saiu da igreja, pegou o telefone, começou a ligar para o seu pai que estava em São Paulo. E chorando ele disse: pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo pelo que você fez, você abandonou nossa família até hoje. Eu só falei mal do Senhor, mas eu te perdoo. Você sabe o que aconteceu? Um ano depois o pai dele faleceu. Um ano depois o pai dele faleceu. E eu me lembro ele falando em uma roda de conversa, e eu ouvi essa. Depois um pastor chegou para mim contar esse testemunho.
E ele chegou e falou para mim o quanto aquele irmão estava feliz. Porque antes do pai dele falecer, ele liberou um perdão sobre ele. Ele disse que não ia conseguir se perdoar se acontecesse isso. Ele ia carregar uma culpa se não perdoasse o seu pai. No momento eles não entenderam porque aconteceu a separação dos pais. Mas depois que o pai dele morreu, veio todo um desenrolar e eles começaram a entender. Então, irmão, não perca tempo. Hoje existe uma forma tão rápida de se comunicar. Não carrega no seu coração esse peso, essa mágoa, ser uma bênção. Isso é um propósito da caminhada com Jesus. As pessoas vão olhar para você de forma diferente. Quando olhar e você não fechar a cara para os outros. Quando você olhar e der bom dia. Quando você chegar numa padaria, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você tratar bem as pessoas no seu trabalho. Você é uma bênção. Amém? O terceiro propósito dessa caminhada é para nos salvar mesmo. O propósito da caminhada é sentido ao céu. É para alimentar em nós a esperança de um futuro vindouro. Nessa cidade que ele disse, eu vou preparar-vos lugar. É a esperança que nós não colocamos em políticos. É a esperança que nós não colocamos na economia. Mas nós colocamos no reino vindouro. Esses dias eu encontrei um amigo de fé. Que estava desesperado por causa da economia. Que vão lançar moeda tal e não sei o quê. E o fulano de tal vai embora do Brasil. Vai para não sei aonde, não sei o quê. Eu olhei e disse, se acalma, rapaz. Tua esperança tem que estar em Deus. Se tudo isso acontecer, se tudo isso arruinar, se esse governo fizer isso, isso é cumprimento da profecia. Isso pode ser o princípio das dores. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai ter que piorar para ele vir buscar a sua igreja. A palavra fala isso. Se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mestre-tribulacionista, não importa. Mas vai acontecer. E para que se desesperar? Sua esperança tem que estar em Deus. E às vezes nós precisamos realmente alimentar-nos de uma esperança desse reino vindouro. Porque sinceramente, irmãos, não dá para ver esperança em política. Não dá para ver esperança em políticos. Porque a nossa esperança não vem de homens aqui da terra. A nossa esperança vem do Senhor que está nos céus e que habita em nós. Se Ele habita em nós, irmãos, Ele vai nos dar o escape. Eu até falo e não guardo segredo para ninguém. Deus me perdoe, e você me perdoe se você se escandalizar com o que eu vou lhe dizer agora. Um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida foi no momento da pandemia. Irmãos, eu fazia live todo dia 6 horas da tarde. Eu li vários livros. Vários livros. Eu tomei tanto tempo com a minha família, foi tão interno, aquela coisa tão boa. Nós tivemos uma comunhão tão boa. Morava aqui, acho que vocês lembram, né? Claro que lembram. Teve um dia que eu me lembro, Lucas, ali na frente, eu não esqueço. Ele disse assim, até teu semblante está diferente, né? Porque das correrias do trabalho, eu dei uma parada ali. E o Senhor não deixou faltar nada. E foi tão bom. E era um dos piores períodos da humanidade. Irmãos, Deus é o dono do tempo. Deus é o dono da terra. Nós somos habitantes, mas Ele é o dono. Ele é o Senhor que está acima dos senhores. Ele é o Rei que está acima dos reis. Ele é a autoridade maior, não há outro nome além do dele. É nele que nós depositamos a nossa confiança. É com Ele que nós conversamos quando nós dobramos os joelhos. A gente alimenta tanta esperança para conversar com um político. Não, você conversa com Jesus. Você conversa com Deus. O dono do ouro e da prata. O Senhor dos senhores. Ah, mas não deu certo nesse emprego. Deus sabe por que não deu certo. Não deu certo sair essa hora. Não deu certo sair esse dia. Não deu certo sair aquilo. Não deu certo isso. Não, Deus sabe de todas as coisas. As coisas, o tempo é de Deus. Amém? Então esse propósito da caminhada é para realmente nos salvar, para nos dar uma esperança com essa cidade vindoura, com esse reino vindouro. E o último propósito, teria vários, mas vamos não nos alongar muito, que eu já estou vendo aqui que está bom o tempo. Amém?
ele é para esse próximo propósito dessa caminhada. É para nos ensinar a amar uns aos outros. O propósito de caminhar com Jesus é onde ele nos ensina a amar uns aos outros, rompendo um dos maiores precipícios da raça humana, que é o egoísmo. E aqui é forte. Nós somos egoístas. Nós. Deus me livre apontar o dedo e dizer, você é egoísta. Não, eu sou egoísta. Nós somos egoístas. Nós somos. Nós olhamos muito para o nosso umbigo, para a nossa necessidade. Nós olhamos muito. Nós somos egoístas. Esses dias eu estava num comércio e eu fiquei com uma vergonha tão grande. Estava conversando com um empresário, esse empresário, ele vai para uma igreja aí. E ele e a esposa vão para uma igreja. E nós falando sobre imposto. E quando ele falou o faturamento dele anual, dava quase 4 milhões de reais. Quando ele terminou de falar, entrou uma senhora com uma criança no colo, 11h30, e disse, dá uma ajuda, que eu preciso comprar um leite para essa menina. Se der para mim comprar um almoço para mim, eu vou ficar grato, mas se for só um leite para essa menina, eu já vou ficar feliz. Mais ou menos essas palavras dela. Aquele empresário virou a cara e continuou conversando comigo. E aquilo foi me tocando. Aquele negócio foi ficando. E eu olhando, o cara falou com o faturamento. E eu fiquei esperando realmente ele fazer alguma coisa. É tanto que, me perdoe que nem eu fiz, que eu fiquei olhando para a cara assim, esperando. Né? E eu parei naquela hora, eu desliguei tudo. E eu fiquei só esperando assim, olha, parado aqui, olhando a mulher parada e a funcionária dele. Eu disse, não tem não. Não tem não. E eu fiquei tão em choque que eu nem saí atrás para ajudar. Eu deveria ter feito isso também. Eu errei também. Porém, eu fiquei naquela hora em choque com a situação. Em ver uma fala daquela. E eu fiquei contando quanto daria por mês. E talvez 10, 20 reais ajudaria aquela mulher ali naquela hora. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não gosto de ajudar esse povo que coloca logo uma criança no colo para chamar a atenção. Amém. A Bíblia diz que o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Jesus está dizendo para você que essa esmola tem que ser cega. Nós até estudamos aqui uma época, não foi no livro de John Piper, que Jesus espera de seus seguidores, que é exatamente o bem cego. Você dá. Se você tiver, você compartilha sem... Eu não quero saber o que você vai fazer. Eu não quero saber o que a pessoa vai fazer com aquilo que eu dei. Então, se você já se frustrou, e eu sei que alguns de vocês já se frustraram aqui com isso, de dar alguma coisa para alguém, a pessoa fazer pouco, Tinha uma pessoa que toda vida que me acompanhava na rua, ei pastor, um dia eu comprava pão e tal, e me achou na rua, aí não sei quem foi que chegou para mim, rapaz, ele está pegando esse dinheiro para comprar crack. Eu digo, rapaz, um cara com uma cara dessa de sofrido, eu só penso que ele vai comprar alguma coisa para comer, mas na hora, se eu posso ajudar, eu vou fazer isso, né? E aí a gente precisa aprender a fazer isso, irmãos. Precisa aprender a compartilhar. Amém? E não é só compartilhar, não. Você precisa perguntar também se está precisando de alguma coisa. Ei, fulano, está precisando de alguma coisa? E eu vou dizer para vocês, nessa jornada de 17 anos, nós já fomos muito abençoados. Irmão, eu já ganhei carro. Eu já ganhei dinheiro de comprar carro. Eu já fui pregar numa igreja, terminei de ministrar a palavra, e um pastor me entrega uma oferta de 5 mil reais. Eu já terminei de pregar numa congregação, e uma senhora trouxe um cofre cheio de todas as moedas que ela juntou durante um ano inteiro. Quando a Ana Eduarda foi nascer, eu já fui pregar numa igreja e me deram 6 mil reais para gastar com parte e o quarto dela. A Ana Eduarda nasceu, o primeiro ano de Ana Eduarda tinha uma pessoa que dava um salário mínimo a Ana Eduarda.
Eu já fui muito abençoado. Muito, muito. Segunda-feira eu mencionei com uma pessoa que eu estava viajando essa semana. Perguntou como era que eu estava viajando essa semana, eu estava só organizando algumas coisas para ele. Essa pessoa não perguntou nada. Nada. E segunda-feira eu precisava pagar um IPVA de um carro que eu comprei. 2 IPVA que estava atrasado. Custava R$ 2.114. E eu não tinha dinheiro para pagar isso. Tinha alguma coisa, mas não dava para pagar isso. Quando eu olhei minha conta, tinha 1.900 e alguma coisa. E essa pessoa não me disse nada, eu só sabia que era ela. Quando eu falei que estava me preparando, eu não pedi nada, irmão. Eu só estou me preparando para viajar. A mãe de Érica, ela vai ter que estar lá perto dela, cuidando e tal. Eu vou viajar, acho que na próxima semana eu vou estar viajando. Estou só organizando algumas... Eu disse assim, eu estou só organizando algumas coisas, alguns detalhes que eu preciso ajustar para poder viajar. Estou no carro, estou com o carro no conserto, trocando umas peças para poder viajar e tal. A pessoa deve estar pressando de algo, você deve estar pressando de alguma coisa. Eu digo, não, estou não. Está tudo tranquilo, não, mas está gastando muito com o carro aí. Eu digo, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Até algumas coisas para receber aqui, vai dar certo. Irmãos, eu nem olhei no dia, não apareceu notificação e tal. E pô, eu olhei e digo, misericórdia. Glória a Deus, né? Não é misericórdia não, glória a Deus. Mas eu já fui muito abençoado. Mas graças a Deus também, aquilo que eu posso fazer, eu tenho feito para abençoar. E isso é muito bom e o Senhor retribui de uma forma maravilhosa. Amém? Vocês entenderam a palavra? É isso. Para finalizar, por que é que Jesus contava parábolas? Por que é que Jesus contava parábolas? Parábolas só tem... Cada parábola tem um significado. Tem pessoas que enfeitam, conjecturam e contam vários significados e várias interpretações. Mas a parábola ela tem um sentido. Jesus contava parábolas porque era um instrumento que era usado pelos rabinos daquela época que exigia muita atenção para que as pessoas interpretassem. Essa parábola que Jesus conta sobre o seu reino, ela só ensina as pessoas que Deus não se atrasa. A real interpretação dessa parábola é para dizer que Deus não se atrasa. O relógio de Deus está totalmente correto. Amém? Isso é para acalmar o nosso coração. Ele quer nos ensinar que tem um jeito, uma maneira, um local e uma forma de falar conosco. Nós é que muitas vezes fechamos o nosso ouvido e perdemos o sentido e o propósito da caminhada com Ele. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.